Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Hoje é terça-feira, dia 23 de abril. É Dia Mundial do Livro também, dos direitos de autor. É dia do professor cabo-verdiano. Os sindicatos já o disseram. Vai haver manifestações um pouco por todo o país para assinalar este dia do professor. Portanto, um dia de reflexão. Não é dos professores que vamos falar, sim, vamos começar por falar dos transportes, a situação que o Presidente da República considerou ontem caótica. Aliás, numa comunicação ao país, José Maria Neves pediu medidas emergenciais, pediu ao Governo que venha esclarecer aos cabo-verdianos se tem, de facto, uma solução para os transportes em Cabo Verde. José Maria Veiga, bom dia, como é que tem acompanhado esta turbulência, sobretudo nas ligações entre as ilhas? Bom, antes de mais, bom dia, Carlos Santos, bom dia, Arzinho, mas também bom dia aos professores pelo Dia Nacional. A situação dos transportes interilhas em Cabo Verde, bom, o Sr. Presidente da República acabou por traduzir aquilo que eu acho ser o sentimento de toda a sociedade cabo-verdiana. A situação é caótica e, na verdade, o Governo deve uma satisfação aos cabo-verdianos. O Sr. Presidente da República considera que essa situação, portanto, é uma situação de ruptura que põe em causa a questão da coesão territorial, a questão da competitividade da economia, mas também a produtividade das empresas, a mobilidade das pessoas, bem como a própria segurança nacional. Portanto, quando um Presidente da República, que é o mais alto magistrado da nação, faz um comunicado nesses termos à sociedade cabo-verdiana, quer dizer que a situação, de facto, é extremamente grave e o Governo tem que dar uma satisfação ao povo cabo-verdiano. Acha que o Presidente da República corre o risco de ser acusado de estar aqui a imiscuir em questões de governação, da alçada do Governo? Olha, em Cabo Verde nós já assistimos situações de reações por parte do Governo, também dos deputados da situação, às intervenções do Sr. Presidente da República. Mas, na verdade, o Sr. Presidente da República tem intervido em situações que estão praticamente no limite do aceitável. E quando ele intervém, ele toca em assuntos que, de facto, afligem a população cabo-verdiana. Eu mesmo partilhei um post, portanto, da sua comunicação e pedi se pessoas gostaria de saber se há gente com a posição contrária à do Presidente da República. Não houve reações. Quer dizer que a situação é essa. Agora, é possível que o Governo venha dizer que o Presidente esteja equivocado, como já foi o caso, que há situações que o Presidente não tem razão, mas eu acho que nesse ponto, de facto, o Governo está tendo em conta, inclusive, a situação de partida. Em 2016, nós todos assistimos a grande oposição, o grande discurso que a oposição à altura, o MPD, fez em relação aos TACV, em relação aos transportes interilhas, mas, sobretudo, as soluções que apresentou à altura. Até agora, nada disso. Pelo contrário, a situação tornou-se caótica mesmo, não é? Mas sempre que a oposição faz estes reparos ao Governo, que tinha prometido soluções em 2016 para a questão dos transportes, o Governo responde que a solução estava a funcionar até a pandemia chegar. Bom, isso é essa a questão. Normalmente, o Governo tem se escondido atrás da pandemia para justificar as situações complicadas que aparecem no decurso da sua governação. Mas eu acho que tudo tem um limite. E as pessoas já entenderam que, de facto, não se trata nada disso. Se trata, sobretudo, de uma falta de políticas. As políticas foram levadas a cabo. São políticas erradas, não deram resultado e até neste momento não se desenha uma política clara que venha de encontro ao estado de aflição
em que se encontram, portanto, todos os cabo-verdianos no que diz respeito à questão de mobilidade entre as ilhas, a questão dos transportes interilhas, que de facto é a nossa sobrevivência, porque sem isso nós ficamos e praticamente deixamos de existir. Se não houver... Mas em relação aos transportes, às ligações interilhas, o que o Governo, o Primeiro-Ministro já tinha falado sobre isso, o Ministro dos Transportes também, é que vai avançar para a criação de uma empresa autónoma que se vai ocupar das ligações aéreas interilhas. Portanto, agora com a eventual saída da Bestfly do país, acha que é um momento para o surgimento dessa empresa? Mas não esqueçamos que o governo já tinha criado duas empresas, TACV-CVA, que detém os ativos dos TACV, e TACV Newco, que fica com as dívidas. Fica com as dívidas. Até agora não sabemos como é que isso funciona. Essa TACV Newco não sabemos como é que funciona, não sei se continua a absorver todas as dívidas da CVA. Não temos, até porque essas situações estão cobertas por cláusulas de confidencialidade, que é uma coisa bizarra. Mas neste momento, Zé Maria Veiga, o problema se coloca mais ao nível da Bestfly, que começou primeiro com um contrato emergencial de 6 meses, depois assegurou essas ligações. Nos últimos meses, a empresa enfrentou vários problemas com avarias técnicas, com cancelamentos de voos. Neste momento as operações praticamente estão suspensas, os voos estão suspensos até 7 de maio. Quero saber se tem acompanhado de facto essa situação que envolve a Bestfly. O que é que se passa mesmo? Sim, eu tenho acompanhado essa situação. De todo modo, há duas situações. Há uma situação que envolve TACV. Sim, já falaremos. Até vamos falar sim da eventual greve dos pilotos. Sim. E há essa situação do Bestfly. Bom, o Bestfly entrou, portanto, no mercado cabo-verdiano. Já tinha, a situação começou-se a complicar no momento quando ficou com apenas um avião, porque os dois outros tinham ido para manutenção. E alegando que num período digamos, até mês de junho, que tudo estaria regularizado, que estaria a prestar um serviço de alta qualidade aos cabo-verdianos, com regularidade e tudo. Só que mandou vir um avião que não foi certificado pela AAC, e neste momento está acumulando dívidas que nós não temos dados, não temos resultados sobre isso, não conhecemos exatamente qual é o montante atual, nem quem são as pessoas ou as instituições, mas só sabemos que há muitos passageiros que adquiriram bilhetes de passagem e que têm que ficar em terra, porque não há ligações e não há aviões. E tudo leva a crer, de acordo com a comunicação feita ontem pelo presidente do PACV, Bestfly está tratando da sua saída de Cabo Verde, uma saída que possa ser definitiva. Portanto, nessa situação também, eu acho que aí o governo que tem que dar uma explicação muito clara. Acha que o Ministro de Turismo e Transportes, que hoje deverá falar à imprensa, falará sobre esta questão? Eu acho que ele é obrigado a falar, até porque já tinha falado antes, já tinha reconhecido que há uma situação completamente de sobressaltos. Ele falou de solavancos, né? Solavancos, da companhia. E neste momento, depois disso, a própria companhia veio emitir um comunicado anunciando que os voos estariam cancelados de 8 a 19, de 19 de abril a 8 de maio, e não há nenhuma... E nesse momento parece que as coisas ficaram ainda pior, porque ninguém mais acredita nisso. A própria companhia já não dá satisfação, não responde às chamadas, parece-me, e o pessoal que trabalha aqui representando a companhia parece que também já não tem poderes, não tem contactos. É uma coisa extremamente grave.
Portanto, acha que o Governo deve vir dar algumas explicações em relação a isso? Também não há declarações por parte do Conselho da Administração da Bestfly e para agravar a situação, a TACV, portanto, não assume, digamos, os bilhetes emitidos pela Bestfly, portanto, não faz esses voos por causa de dívidas, portanto, em maus lençóis ficam naturalmente os passageiros que adquiriram bilhetes na Bestfly e não conseguem viajar, também não conseguem reaver o dinheiro. Repare, quando a própria TACV já não aceita bilhetes do Bestfly, quer dizer que a empresa caiu numa situação de descrédito total. E quando tens uma companhia no mercado que chega numa situação dessas e que já ninguém faz confiança, quer dizer que de facto a companhia chegou ao ponto zero. E aí é preciso tentar agir para que a coisa não fique ainda pior. O grande problema tem a ver com as dívidas, os dados, os contratos, se existem contratos não sabemos, mas de todo modo a situação é caótica no termo do Presidente da República. Isso é inaceitável para um país como Cabo Verde, que parece estar a crescer, tem tido sucessos económicos, mas com todos os problemas que nós temos cá no país, e que depois esconde atrás da Covid para justificar certas situações, eu penso que agora a única saída neste momento, eu penso que é vir a público, dar mão à palmatória, pedir desculpas ao povo cabo-verdiano e mostrar caminhos que doravante vamos ter que seguir. Muito bem, e ainda temos também aquela situação dos pilotos que poderão avançar para uma greve de 5 dias, 25 a 29. Ontem foi inconclusiva a reunião com o Conselho da Administração. O Sindicato dos Pilotos diz que sim, reconhece que há boa vontade, há alguma abertura por parte do Conselho da Administração da companhia, mas reconhece também que o Conselho não tem poderes de decisão e que isso cabe ao dono da empresa. Hoje há uma reunião também com o Ministro dos Transportes. Acha que pode haver aqui algum entendimento que deite por terra esta greve marcada para 25, começar a 25? Bom, os sindicatos dos pilotos dizem que essa greve fica condicionada à realização da tal reunião com os representantes da empresa, possivelmente também com algum representante do governo, não sei. Mas a questão que se coloca tem a ver com as reclamações e as contestações da classe, não é? Acha que têm razão os pilotos? Certamente, porque há situações que têm a ver, inclusive, quando põe em causa a questão da segurança dos tripulantes, a segurança dos pilotos. Eu acho até que é uma questão que diz respeito à ACE, questão da segurança. Mas eles reivindicam atraso no processamento dos salários, reclamam que é desse atraso, dizem que não há um programa de segurança, portanto aí é uma questão complicada, né? Dizem também que não há proteção da saúde e higiene no trabalho, que há redução dos subsídios, né? Que têm direito, porque normalmente trabalham nos voos internacionais, já toda essa situação que se coloca, que há cancelamento de consultas médicas, é uma questão que tem direito, a redução do prémio de seguro, mas também dizem que há uma postura intransigente da própria direção, o que dificulta, portanto, o diálogo quanto às suas reivindicações. De modo que há essas situações que precisam ser trabalhadas, porque dizem que isto, inclusive, se estende também a toda a classe dos tripulantes, todas essas reivindicações. Portanto, não é uma questão que se resuma apenas à questão do salário. Não se resume apenas à questão do salário. Portanto, são condições de trabalho, como disse o Presidente. Condições de trabalho, condições, enfim, várias condições que já citamos aqui, de modo que é preciso dar uma resposta. Porque... Mas nesta altura o Conselho da Administração da TACV já não devia ter vindo a público também prestar alguns esclarecimentos? Eu acho que o Conselho deveria, porque nós estamos aqui a fazer essas apreciações de acordo com as informações que nós temos, de um lado, mas não sabemos o que é que a própria administração diz sobre isso. Mas, de todo modo, é preciso ver que os TACV estão numa situação, em termos de financeiros, portanto, uma situação caótica também, não é?
E se os pilotos entrarem em greve, inclusive eu ouvi uma intervenção na rádio da parte do presidente do turismo, da Câmara do Turismo, quase que implorando aos pilotos para que não entrassem em greve, porque seria praticamente a morte do turismo a nível interno. E, de facto, a questão é tão sensível. E o Presidente da Câmara também, da São Filipe, também veio a público pedir, pedir aos pilotos que reconsiderem. Sim, sobretudo porque neste momento está-se a preparar a festa do 1º de Maio, nós sabemos qual é o impacto dessa festa, o movimento que faz a nível da ilha, e recebendo pessoas de várias ilhas, e o impacto que isso também tem no turismo e nas empresas que trabalham a nível da ilha. E aí é uma questão de fundo, que afeta certamente grandemente, de forma negativa, a Ilha do Fogo, no seu todo. Então a questão é complicada, mas os impactos são diversos impactos em vários eixos da intervenção da vida nacional. Eu acho que aí as coisas estão, de facto, caminhando por uma situação de ruptura. É a questão que o Presidente levantou. Há uma ruptura aí. Há uma ruptura. E se há essa ruptura, temos que agir imediatamente no sentido de estancar isso. E o governo tem que ter capacidade, porque está lá para governar. Está lá para governar e tem que ser coerente com aquilo que apresentou ao país e com as posições que sempre também defendeu. Muito bem, vamos aguardar outros desenvolvimentos. Hoje o Ministro do Turismo e Transportes deverá falar à imprensa para já sobre esta situação dos voos, das ligações internas, essa situação periclitante, utilizando a expressão do Presidente da República, caótica, em que se encontra Bestfly e também esta eventual greve dos pilotos da TACV. Zé Maria Veiga, Cabo Verde, participa no Fórum Económico de Macau. Ouvindo o discurso do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, quase que há uma agenda à espera de ser concretizada com o apoio da República Popular da China, uma intervenção que deverá fazer sentir em várias áreas. E ontem aqui também nos noticiamos a possibilidade, ou pelo menos o pedido feito por Olavo Correia ao governo chinês para que financie a construção do tão aguardado Hospital Nacional de Cabo Verde. Este é um dossiê que se arrasta há já vários anos. É um dossiê que se arrasta há vários anos, mas de todo modo é preciso, como o Sr. Vice-Primeiro-Ministro abordou essa situação, portanto, no quadro da 6ª Conferência Ministerial, o Fórum de Macau, que apresentou aí um conjunto de ideias, de projetos, não sei se já são dossiês acabados, mas entre os projetos que apresentou, portanto, falou da segurança sanitária, e neste capítulo de segurança sanitária apresenta, por exemplo, a China como um país que pode construir e gerir esse hospital. Isso pressupõe que, pronto, as negociações já devem ter começado ou estão em vias de... Porque antes o financiador parecia ser a casa portanto, seria Portugal, a Casa de Misericórdia de Santa Casa de Misericórdia, Santa Casa de Misericórdia de Portugal. E o projeto tinha sido apresentado por Ulisses Correia e Silva. Desde 2019 houve um processo de negociação. O projeto foi elaborado, seguiu-se a criação de uma equipa interministerial para tratar de questões formais, conceptuais e técnicos para a construção do hospital. O hospital teria 134 camas e num custo de 65 milhões de euros, dos quais 53% seria consagrado a equipamentos e capacitação, o resto era para... O que está a dizer é que no papel está tudo desenhado. Está tudo desenhado, no papel está tudo desenhado, e deu uma conferência em 2022, em maio de 2022, portanto, dizendo que nesse ano a construção arrancaria. Portanto, se uma construção que levaria 3 anos, quer dizer que estaríamos já no fim. Neste momento estaríamos praticamente a preparar a inauguração do hospital.
Portanto, nessa situação também ainda não temos dados porque que o hospital não iniciou, a construção não iniciou, não há nenhuma explicação. Portanto, é necessário que... Porque, pronto, a sociedade está atenta, há a comunicação social que está atenta, portanto, é preciso dar uma satisfação. O que é que se está passando? E com que impressão é que fica dessa intervenção do Vice-Primeiro-Ministro, a apresentação dessa agenda prioritária com vários projetos, várias oportunidades de investimento de empresas chinesas, turismo também chinês, em Cabo Verde? Com que impressão é que fica disto tudo? Não, eu acho que, pronto, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro teria que fazer um discurso. Estamos a diversificar as âncoras de desenvolvimento. Teria que fazer um discurso, né? Um discurso forte, voltar para Cabo Verde, estamos em período eleitoral, mostrar que o governo está atrás dos dossiês todos, que tem ideias sobre a questão de uma proposta para a construção do aeroporto do Porto Novo, tem que ter a questão, portanto, ligada a todos esses desafios de transição digital, edificar o centro de inteligência, expandir a cidade segura, tudo isso, né? Mas também toca num assunto interessante, que é atrair os turistas chineses para Cabo Verde, né? Atrair os turistas chineses para Cabo Verde, mas repara, toda a China vier para Cabo Verde, não sei, um pequeno décimo da porcentagem, não sei, e não termos transportes para levar esses turistas às outras ilhas, porque o Sal e a Boa Vista estariam, de facto, totalmente cheios para receber uma alavanca forte de turismo chinês, mas, de todo modo, eu acho uma área interessante a discutir e a ver o que é que isso daria. Mas também mete aí a questão da segurança alimentar, investimento na agricultura. Aí lembramos que a China tinha construído barragem de Poilão, tem altas tecnologias que podem perfeitamente serem aproveitadas aqui em Cabo Verde. De todo modo, ele apresentou, eu acho, as ideias todas, né? Agora preciso saber se por trás já há dossiês, já há discussões, e como a conferência, portanto, o impacto, o acordo é para 3 anos com esses 9 países que fazem parte aí da língua portuguesa. Eu acho que aí há um trabalho grande a ser feito, mas que seja feito de forma muito clara, porque estamos numa situação geopolítica internacional, num contexto novo, que toda a cooperação, toda essa diversificação é importante, e convém que as coisas também fiquem muito claras para que nós saibamos exatamente como é que nos situamos. E assim como na economia, também na diplomacia, não há almoços grátis, não é? É claro que não há, e sobretudo neste momento com os jogos geopolíticos, sabemos que temos de um lado os Estados Unidos, a Europa, a NATO, a União Europeia, todas essas situações, e depois há um Cabo Verde que está aqui, que depois mais para frente podemos analisar e ver como é que nos situamos, mas não há almoços grátis. E são situações que vão condicionar também a diplomacia cabo-verdiana nessa área, para que talvez tenhamos que pôr os pés no chão e voltarmos ao passado, onde as nossas relações são tão boas como todos os parceiros, por forma a tirarmos o máximo de proveito de um pequeno país que somos. Acha que ainda há espaço para esse princípio de não alinhamento, agora, este novo xadrez, digamos, geoestratégico de política internacional? Olha, eu acho que seria ideal, seria fundamental que nós continuássemos com essa perspectiva de não alinhamento. Mas a impressão que fica é que aos poucos estamos sendo empurrados para uma direção. Eu acho que não é bom para Cabo Verde. Nós temos que ter relações amicais e de boas parcerias com todos os parceiros, e nesse quadro que eu vejo a China é importante nesse processo. Muito bem. O que marcou também esta semana, em termos de atualidade, está a marcar ainda a visita do primeiro-ministro português. É a sua primeira visita oficial a um país fora da Europa. Fica este anúncio de uma cimeira entre os governos de Portugal e Cabo Verde para o dia 19 de novembro, e a pedido de Cabo Verde, também à margem dessa cimeira haverá um fórum económico e empresarial. Do seu ponto de vista, que assuntos, que dossiês é que Cabo Verde deverá levar para essa cimeira, já agora para esse fórum? Olha, para começar, eu acho que
mais do que nunca, a localização estratégica de Cabo Verde ganha uma importância e uma dimensão única. E nós temos que estar conscientes de que isso representa uma grande riqueza, ou a maior riqueza de Cabo Verde. Então, nas nossas relações diplomáticas e de parcerias, nós temos que levar isso em conta. Nós temos os nossos interesses e os nossos parceiros também têm os seus interesses. E nessas negociações, essa questão da localização de Cabo Verde deve pesar forte. Deve pesar forte no sentido de permitir que ganhemos muito mais daquilo que até agora ganhamos nessas relações. Tanto é preciso pensar isso claramente, vantagens que devemos tirar nesse novo contexto devido à nossa localização. Segundo, o Presidente da República, na sua intervenção ao receber o Primeiro-Ministro de Portugal, porque nós também temos que perguntar porque é que o Luís Montenegro, recém-eleito, escolheu lá o Cabo Verde para visitar. Porquê? É devido à excelência dessas relações, enfim, entre os dois países? Eu acho que há excelência das relações, mas também ele mesmo falou que as relações com Cabo Verde devem ser fortificadas, tanto seja nas relações com a União Europeia, seja nas relações com a NATO, seja nas relações com os países da CPLP. E que Portugal estará sempre lá a sustentar. Será sempre um parceiro Cabo Verde. Quer dizer que essa visita dele também não é só uma visita de relação Cabo Verde-Portugal. Enquadra-se num contexto muito mais alargado, sobretudo na situação em que o mundo vive atualmente, do confronto praticamente dos países e blocos mais poderosos. Mas o Presidente da República também já tinha dito na sua intervenção que há a questão da parceria estratégica, portanto é uma caminhada que se fez até agora, né? Que é preciso agora, vai ganhar umas novas dimensões. Falou da parceria especial com a UE, com a União Europeia, dos ganhos conseguidos com o acordo do câmbio fixo, falou do acordo que se fez para o exercício da NATO aqui em Cabo Verde, os ganhos que nós tivemos nessa altura do exercício eu me lembro do crescimento do PIB e toda essa coisa. Mas se agora, por exemplo, a NATO pedisse para vir Cabo Verde fazer treino no exercício militar, como é que seria? Quais seriam as condições que nós íamos colocar nesse novo contexto? Que ganhos teríamos? Portanto, é nessa situação que eu falo do novo contexto geopolítico que é preciso Cabo Verde tratar muito bem para, de facto, conseguir, ao mesmo tempo, preservar as relações com os outros países, mas também ter ganhos substanciais para a nossa economia, para a nossa sobrevivência. Muito bem, José Maria Veiga, não temos mais tempo, esgotamos o nosso tempo, passou a correr esses 30 minutos a correr, foi o nosso Fora da Caixa para esta terça-feira. Daqui a pouco vêm as notícias, fica também já agora este Bom Dia Cabo Verde, fica por aqui a edição para este 23 de Abril, é dia do professor cabo-verdiano. Já sabe que amanhã cá estaremos de novo a partir das 6 da manhã na sua companhia.